Hoje vamos falar sobre o conteúdo do capítulo 2 da apostila, seguindo aqui da página 32. Mas antes disso, vamos falar sobre a diversificada, que deve ser entregue até o dia 30 agora de abril. Então vamos acompanhar o slide para entender a proposta da atividade. Falamos sobre identidade, que tudo que nos cerca, tudo com o que nós temos contato no meio, forma a nossa identidade. Consequentemente, as artes também. Falamos na aula anterior sobre identidade musical, a música como formação de identidade cultural. Na aula de hoje, falaremos sobre a informação visual, que também forma a nossa identidade. Bem, para a atividade diversificada, gostaria de propor um estudo sobre a indústria cultural, ou seja, nós sofremos a influência de toda a informação cultural que nos cerca. Logo, é interessante sabermos que parte dessa informação tem intenções comerciais, intenções de consumo, de induzir ou formar sua opinião acerca de produtos, comportamentos que a indústria nos apresenta como novidades a cada instante. A atividade diversificada apresentará um link que conduzirá vocês a um texto sobre esse tema indústria cultural. E no formulário do Google Form vocês responderão algumas questões analisando a partir desse texto se elas são falsas ou verdadeiras. Lembrando então, data de entrega 30/4, e é importante reforçar a questão do sistema de envio. Os formulários do Google permitem que você envie mais de uma vez essa atividade. Então, para nós professores, será considerado o registro do primeiro envio. Então, após fazer sua atividade, confere, se estiver tudo ok, clique em enviar. E esse será o formulário validado para a nota, ok? Vamos lá então, vamos seguir então com o conteúdo da nossa apostila. Temos aqui então página 32. Acompanhe. Após termos abordado a música como linguagem formadora da identidade cultural na aula anterior, agora vamos falar um pouco das artes visuais. Tomaremos para isso o exemplo da fotografia. Temos aqui então a fotógrafa Cindy Sherman. Ela atua também como atriz, incorporando as personagens que ela escolhe para suas fotos. Em seu trabalho, ela procura apresentar os diversos papéis assumidos pelas mulheres, na maioria das vezes uma imposição social dos costumes de cada período, de cada época. Vamos falar sobre algumas características do trabalho da Cindy Sherman. Esse trabalho fotográfico não é considerado autorretrato. O autorretrato tradicional, clássico, busca apresentar a imagem do artista, a sua realidade visual naquele momento. Nesse caso, ela cria personagens e aí então faz a sua autofotografia. Outra característica abaixo é a fragilidade das personagens. É interessante observar que, num primeiro momento, as fotografias passam a imagem de mulheres bem-sucedidas, elegantes, polidas, apresentam um status de quem alcançou o sucesso. O objetivo da artista é mostrar que, assim como ela é uma personagem nessas fotografias desempenhando papéis, talvez muitas mulheres na realidade também assumem papéis por imposição da sociedade, sejam por questões familiares, questões econômicas, profissionais, questões religiosas, ou seja, fotografias que sejam provocadoras e causem essa reflexão sobre o mundo feminino. No clipe que acabamos de ver, podemos buscar várias referências de formação cultural. A música que escutamos, o visual dos motoqueiros com motos potentes, a vestimenta, geralmente jaqueta de couro, desenhos como abutre, caveira, águias, que são símbolos desses motoclubes, óculos escuro, muitas vezes barba. Enfim, um grande universo de símbolos.
A nossa apostila faz referência buscando um exemplo histórico na cultura da humanidade em diversas culturas, em diversos continentes, que é o totemismo, né? Ou seja, totens, que são símbolos que eram colocados no centro das aldeias e que esses símbolos incorporavam então as qualidades que aquele povo achava que deveria alcançar, representava a coletividade. Através desses totens que perduravam por gerações, esses povos iam firmando ou reafirmando a sua identidade cultural. A atividade referente a esse conteúdo já foi iniciada, vocês já têm anotada ela em seu caderno. Nós fizemos essa anotação na aula presencial antes da interrupção devido à quarentena. A proposta era e continua sendo, em uma folha A3, fazer o contorno de um totem, pode ser esse aqui, ou mesmo algum outro modelo que vocês queiram criar, e nesse totem, o interior dele será preenchido com desenhos, imagens, coladas, ou mesmo desenhadas à mão livre, de objetos que vocês consideram formadores de sua cultura. Por exemplo, gosto de game, vou colocar algumas imagens de personagens do game que eu gosto. Eu gosto de música, então vou colocar algumas imagens do instrumento que eu toco, ou algumas notas musicais. Se eu não encontrar uma imagem na internet para imprimir, ou não tiver uma revista, alguma fonte de imagem, eu posso desenhar o meu totem também, ok? Esse trabalho será então entregue fisicamente no retorno das aulas. Qualquer dúvida, a gente pode conversar aqui no mural durante a nossa aula também.